Oi meninos, vamos começar a correção das nossas atividades, não é? Espero que todos estejam muito bem, tá bom? E com saudade de voltar, né? Que a tia Camila tá. Vamos lá? Hoje nós iremos corrigir primeiro o conhecimentos prévios, lá da página 34 do nosso livro. Acompanhe aí comigo. Você já assistiu alguma peça teatral? Eu tenho certeza que se você assistiu aqueles links que eu mandei, essa resposta aqui é sim. E você vai colocar aqui a peça, né? Eu já assisti várias. Uma das últimas que eu assisti foi Carroça de Mamulengos, lá no Teatro da Caixa. Inclusive, eu mandei o link para vocês. Pessoal, o Teatro da Carroça de Mamulengos é muito boa, porque é um teatro nordestino, a qual eles tentam passar pra gente uma realidade deles em si, e eles inserem o público na peça. É muito legal, muito interessante, a gente sorri bastante mesmo, entendeu? Recomendo quem não assistiu, assistir, porque o link tá aí, tá bom? Então, vamos para 2. Que características do texto teatral você saberia identificar? Ou seja, no texto teatral tem fatos, tem personagens, no texto teatral tem uma história, não é? Tem falas, tem o que mais? Tem complicação, que é o conflito, né? O conflito em si, o problema criado, tem o clímax e tem o desfecho. O clímax, que é aquela parte mais tensa da história, da narração, né? E o desfecho é a resolução daquele problema, da complicação que surgiu, tá bom? E também ele é um texto para ser encenado. Pessoal, não confundam características com partes. Lá na nossa folhinha de estudo, eu coloquei assim para vocês, ó. Elementos da apresentação dramática. Não confunda a característica com os elementos da apresentação dramática, tá bom? Então, sempre separem isso daí. Tanto é que as características do texto teatral estão aqui, ó, na sua folhinha, nessa parte azul, tá bom? Textos encenados, gênero narrativo, diálogo entre personagens, discurso direto, atores, plateia, palco, cenário, figurino, sonoplastia, linguagem corporal e gestual e ausência de narrador. Uma coisa muito importante a ser dita para vocês é a linguagem gestual. Sabe por quê? Porque no texto escrito é muito importante você observar que ele tem muita pontuação. Por que tanta pontuação, tia Camila? Porque é o seguinte, muda de acordo com a fala. Presta bem atenção nesses dois S que eu vou usar para vocês verem a diferença de pontuação. Entendeu a importância da pontuação no texto escrito, no texto teatral? Então, quando vocês estiverem fazendo texto teatral, é muito importante vocês observarem essa questão da pontuação, porque ela modifica a intenção que você quer falar. O meu primeiro teve um ponto final, não foi? O meu segundo teve um ponto de interrogação. Agora, olha só. Esse terceiro teve um ponto de exclamação. No teatro, se modifica com a voz. No texto, com a pontuação. Combinado? Então, vamos para 3? Uma das características mais marcantes do texto teatral é a encenação. Isto é, a representação da peça no momento presente. Discuta com seus colegas e com seu professor quais as consequências dessas características para a atuação dos atores. Ou seja, quais as características qual é a consequência dessas características na atuação? A consequência é que o texto em si, ele é dinâmico, tá bom? Como a gente colocou aqui, ó, que lá tem fato, tem personagens, tem uma história, essa característica faz com que o texto seja mais dinâmico. O texto, ele não precisa ser uma coisa incrustada, batida, tá bom?
Você pode muito bem, nossa tia, esqueci a fala, mas eu sei a intenção dela. Modificar aquilo ali, não é? Falar do seu jeito. Você não precisa seguir à risca o que tá no papelzinho, não é? Você pode adequar a você por conta de um esquecimento momentâneo. Essa é uma flexibilidade que o teatro dá pra gente, tá bom? Então, acabou conhecimentos prévios. Vamos lá comigo, lá na página 37, lá no Para Discutir, tá bom? A personagem Aninha aceita casar-se com José, movida por algum interesse. Gente, quem leu o texto viu que sim, ela tinha um interesse. A princípio, o interesse dela era qual? Totalmente financeiro, né? Depois, ela aceita por quê? Por status. Como assim, tia? Qual a diferença de financeiro e status? Pessoal, financeiro é por ter dinheiro. Status é por ter um lugar à sociedade. Como assim? Financeiramente seria, eu tenho dinheiro para comprar um carro, uma casa, para passear, para comer bem, não é? Agora, status não. Status é você estar ao lado de alguém que tenha uma determinada profissão ou um determinado cargo em si na sociedade para você partilhar daquele grupo, entendeu? E ela queria o quê? Partilhar do grupo da corte, tá bom? Então, vamos para 2. Os personagens se expressam utilizando uma linguagem formal ou uma linguagem informal. Uma linguagem bem formal, até porque esse texto aqui, ele representa uma época muito antiga, a época da corte. E naquela época, a linguagem era muito formal mesmo. As pessoas mesmo de classe média, classe baixa, elas procuravam ter uma linguagem mais arcaica, mais formal, tá bom? Vamos para 3. Esse texto de Martins Pena faz parte de uma obra classificada como comédia de costumes. Em textos como esse, os costumes de uma determinada época são abordados criticamente com o objetivo de produzir humor. Pensando nisso, discuta com seus colegas e o professor que costumes são criticados por Martins Pena nesse trecho. Então, olha só. Primeira coisa que ele está criticando, né? É o casamento por interesse. Você vê isso nitidamente, né? Que é uma crítica dele. E outra coisa é o pudor fingido. É fingir que você é uma pessoa muito certinha, sem ser. Ele está criticando isso aqui também. Vocês podem observar isso no texto. Então, uma coisa que eu queria que vocês observassem, baixem peças teatrais de outros autores, por exemplo, Ariano Suassuna. Ariano Suassuna, ele trata muito de críticas nas peças dele, isso é muito legal, tá bom? Então basicamente seria isso. Vamos para o desvendando os segredos do texto, tá bom? Na peça de teatro não existe um narrador. A voz que aparece no início do texto ou das cenas passando informações sobre a encenação é a voz do próprio autor. Depois de iniciada a encenação, os autores e o diretor são orientados pelas pistas presentes nas falas dos personagens e pelas rubricas, tá? Assim, durante o espetáculo, os espectadores vão identificando as características dos personagens a partir de sua participação nas cenas. A ausência do narrador faz com que o texto teatral seja construído principalmente pelas falas dos personagens, que essas falas podem ser, aí tem aqui embaixo o quadrinho explicando o que é monólogo, diálogo e a parte que nós abordamos no último vídeo, não é? Então, olha só, nesse trecho da peça, o juiz de paz na roça, como são construídas as falas dos personagens? Nitidamente que por diálogos, não é? Você vê que tem duas pessoas conversando entre si. Retire do texto 2 exemplos de rubricas. Aninha sai e Aninha entra. Vocês podem ver aqui, ó, bem aqui
Deixa eu encontrar aqui. Volta lá no texto e conta os nomes que estão em negrito. Maria Rosa, Aninha, Maria Rosa. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Vamos lá. Quando você contou 11, você para no nome Maria Rosa. Maria Rosa sai. Aí, Aninha, só. Isso daqui, esse só, entre parênteses aqui, é uma rubrica, tá? Esse é um exemplo de rubrica. O 11 e o 12. Na segunda cena, no primeiro nome onde está José, entre parênteses, quer abraçá-la. É uma rubrica, tá bom? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Lá no sexto tem assim, ó, Aninha. E no finalzinho da escrita tem, entre parênteses, chora. Outra rubrica. José, depois sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, 11º, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Aqui no 17, de novo, ó, José, pois sim, alguém canta dentro da casa. Outra rubrica, tá bom? Então, pessoal, o que é a rubrica? É aquela informação que vai te situar na cena, tá bom? Então, eu falei praticamente quase todas do texto. Tem mais? Todos esses que eu falei são exemplos, tá bom? Como vimos na sugestão anterior, as rubricas são orientações para os atores e o diretor encenarem a peça, que não são disponibilizadas ao espectador. Pensando nisso, responda as questões seguintes. O que é necessário para que os espectadores entendam onde se passa a cena? Pessoal, um cenário adequado. Não é? Não adianta você querer contar uma história que passa lá na favela e colocar no fundo desse cenário apenas uma cortina. É importante que nesse cenário haja o quê? Que haja elementos que dê para identificar uma favela. Se você quer que o cenário ele seja identificado a partir de um quarto, é importante que ao redor do cenário haja coisas de dentro de um quarto. O cenário é muito importante para identificar o local onde se está, tá bom? Vamos para o próximo? Como os espectadores acompanham a história? Pessoal, os espectadores acompanham a história pela sequência das falas. Por isso que é muito importante as falas terem uma sequência, uma lógica, tá bom? Quem são os espectadores? No caso, os espectadores do meu vídeo agora são vocês. São as pessoas que assistem alguma coisa, tá bom? C. Como os espectadores podem compreender qual é o papel de cada ator representado? O papel de cada ator fica claro na própria atuação. Ou seja, o papel de cada ator fica bem claro a partir do momento que ele começa a encenar, que ele começa a se movimentar. Aí você começa a perceber quem ele é, tá bom? Vamos lá para a próxima questão. Como vimos no texto teatral, as falas podem ocorrer de 3 maneiras, né? Vamos pular isso daí. Apresente exemplos de textos e em seguida, com a orientação do seu professor, localize o que pesquisou. Essa 3 nós iremos fazer juntos depois em sala, que eu realmente quero ver se vocês compreenderam isso. Mas eu vou dar um exemplo para vocês da peça teatral, aquela ali que a gente assistiu, que eu coloquei para vocês, do Teatro de Mamulengos. Tem um momento em que as meninas conversam entre si. Aquilo lá é um diálogo, tá? Tem um momento em que um deles conversa com a plateia. É o à parte, tá bom? Nessa peça. E também tem momentos em que ele passa. O que eu quero nessa questão? Que você capte esse momento, escreva esse momento e coloque que aquilo lá é o monólogo, é o à parte, é em si cada um dos pedaços das falas que eu falei para vocês lá no vídeo anterior, tá bom? Vamos para 4. Como
outros gêneros textuais em que há o predomínio da narração, a exemplo do conto de mistérios, que estudamos no capítulo anterior, o texto teatral conta com outros elementos típicos, além de um espaço. Pensando nisso, respondo o que se pede. Quantos e quais são os personagens do texto? Pessoal, são 4, não é? Primeiro, a Aninha, o José, a Maria Rosa e o João, né? O Manuel João, que é o pai. Então, basicamente seria o quê? A filha, a mãe, o pai e o namorado. São esses 4, tá bom? Então, a resposta ficaria como? 4. E aí você coloca o nome de cada um, que é a Aninha, aqui é a Aninha, filha, Maria Rosa, mãe, o Manuel João, que é o pai, e o José, que é o namorado. Combinado? Vamos para B? Você conseguiria imaginar o quanto tempo levaria a encenação desse texto? Gente, em média, alguns minutos, não é? Pensa aí na sua mente. Você tem que ser capaz de calcular mais ou menos quanto tempo. Esse pequeno trecho aqui, que dá a página 35 e a página 36, ele daria, eu creio que uns 15 minutos de encenação. Quem aí achou que daria mais? Mais ou menos uns 15 a 20 minutos. Não passaria disso, não. Entendeu? Uma peça teatral pequenininha e rápida, tá bom? Há um narrador no texto? Há, pessoal, um narrador no texto? Não, né? Nunca vai haver um narrador, não tem necessidade, entendeu? Sabe aqueles textos teatrais que a gente faz lá no 6º ano, que os meninos começam a fazer no 6º ano, e aí quando eles conhecem a tia Camila, eles falam assim, teatro não é isso mesmo, é diferente. Pois é, aquela ideia arcaica, aquela ideia mudou, tá bom? Você não precisa de um narrador, combinado? Vamos para D. De quem é a voz que inicia o texto? Sala com portas no fundo, no meio uma mesa, junto da qual estão cozendo Maria Rosa e Aninha. Gente, essa voz não é do narrador, essa voz é do autor, tá bom? Qual é a finalidade dessa fala no início da cena? É passar informações importantes sobre o texto, tá bom? A resposta que tá aqui no livro tá assim, ó. Passar informações sobre a encenação do texto, como o local, onde a cena se passa, quem são os personagens e etc. Ou seja, a importância é passar essas informações para que você compreenda a peça em si, tá bom? Vamos lá para 5. Releia o trecho a seguir. A compreensão textual envolve inúmeros fatores, entre eles a nossa capacidade de entender o que foi dito nas entrelinhas. Pensando nisso, considerando o trecho destacado acima, é incorreto afirmar que é a letra A. O pai de Aninha saiu de casa no início da manhã, segurando uma xícara de café. Pessoal, no início do texto não fala isso. Vamos voltar lá no texto? Olha só. Teu pai está demorando muito hoje, Aninha. Ele disse que tinha muito o que fazer. Pobre homem, mata-se com tanto trabalho. É quase meio-dia e ainda não voltou. Desde as 4 horas da manhã que saiu. Está só com uma xícara de café. Gente, essa expressão aqui não quer dizer que ele saiu com uma xícara de café. Porque é isso que está dizendo aqui nessa expressão. Interpretar o texto é muito importante. Ele não pegou a xícara de café e saiu, não. Quer dizer que ele tomou o café, não é? E saiu. Então, é incorreto afirmar isso aqui. Agora, olha as outras questões. O pai de Aninha tomou apenas uma xícara de café no início da manhã. Exatamente isso que eu acabei de dizer, não foi? Certamente o pai de Aninha estaria faminto. A gente deduz isso. Por quê? Porque a mãe diz que ele só tomou uma xícara de café e já era meio-dia. Aí a gente pensa, nas entrelinhas não estão lá, mas a gente para pensar no nosso cotidiano. Você não estaria morrendo de fome? A tia Camila sai do lanche. 40 minutos depois está morrendo de fome,
não é? Imagina ele o dia todo sem comer. O pai de Aninha costuma trabalhar muito, isso é nítido. Deixa bem claro naquela primeira expressão que eu li ali para vocês, naquelas duas primeiras falas. 6. Ainda considerando as informações presentes nas entrelinhas do texto, é incorreto afirmar que a personagem Aninha, novamente, a mesma coisa da questão acima, né? É filha da personagem Maria. Não é incorreto afirmar isso, você percebe que ela é filha, tá? Mostra-se inteiramente apaixonada pelo seu pretendente. Não dá para perceber isso. Pelo contrário, porque você percebe que ela tem interesse financeiro e depois interesse de ir para a corte. Dentro das próprias respostas que você vê aqui, você já vê que essa está incorreta. Então marca aí a B. Vamos ver as outras? Pretendia casar-se por interesse financeiro. Já foi dito. Então você sabe que isso é certo. Então você não marcaria C, por isso. Não se importava em mentir para seus pais. Lógico que como é que fala? Que não se importava. Porque você percebe aqui no texto que ela esconde ele dos pais numa boa, não é? Aceita casar-se com José mesmo sabendo que ele não tem dinheiro. Com certeza. Com interesse em quê? Em participar da corte. Bom, vamos para 7? A 7 está assim. As peças teatrais são produzidas para serem encenadas por atores em um palco diante de um público. Mas tudo começa com um texto escrito, como esse que acabamos de ler. No entanto, esse texto é apenas um trecho da peça O Juiz de Paz na Roça, de Martins Pena. No final desse trecho, vimos que Aninha marcou um encontro com seu noivo para amanhã do dia seguinte. Trabalhando em grupo com alguns colegas, imagine como poderia ser esse encontro. A cena 3. Escreva no seu caderno a cena planejada. Ao final, seria interessante os grupos encenarem esse novo texto. Pessoal, olha só. Vou colocar aqui. Que nós vamos encenar esse pedacinho. Eu vou querer que vocês façam pequenos grupos na sala e vocês encenem esse último pedacinho. Eu imaginei essa cena no dia seguinte, porque olha só, presta atenção aqui comigo. Ele fala assim: além disso, há muitos outros divertimentos e tudo mais. Aí ela: quando é que você pretende se casar comigo? E ele: o vigário está pronto para qualquer hora. Então amanhã de manhã. Aí ele: pois sim. Aí vem meu pai, vai embora antes que ele te veja. Ou seja, não se importava em mentir para os pais, né? Igual tá lá na questão. Adeus, até amanhã de manhã. Olhe lá, não falte. Ela pedindo para ele não faltar. Então, a cena do dia seguinte, o que eu imaginei? Eles indo até o padre, casando e fugindo. Entendeu? Não muito diferente disso. Mas você pode quebrar a expectativa do que eu fiz aqui na minha resposta. Você pode fazer totalmente diferente. Vai aí com a sua criatividade para depois a gente aplicar em sala de aula. Então, é isso. Respondemos nossas 3 atividades tranquilas, não é? No nosso próximo vídeo vamos falar sobre a folha e sobre a produção textual. E vocês vão ter uma surpresa na produção textual. Espero vocês. Então, até lá e uma boa Páscoa para vocês, tá bom, galerinha? Então, até o retorno. Tchauzinho.